Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo a 3. Eu sou Diane Botelho. Eu sou Valéria Guimarães. E hoje a gente está com a Natália Mourão. Tudo bom, Natália? Olá, olá, tudo bem? Natália, a gente sempre começa o nosso papo. Primeiro, assim, bem-vinda ao nosso Muito canal. Assim, obrigada. espero Primeiramente, que eu é que você. agradeço estar aqui hoje. Gratidão imensa, meninas, por este convite fantástico. É uma boa forma de começar o ano e que este caminho se expanda, de eu me expor mais aqui nas redes, não é? Sim, E obrigada. as portuguesas estão aí com tudo, né? Porque é mais uma. Mas não portuguesa mesmo. A entrevista que a gente fez foi com a portuguesa, Ana Paula Milhomes, e agora vamos estrear com mais uma portuguesa aí na É Seara. isso aí. As nossas irmãs aí do continente europeu. Isso. Ô, Natália, eu sempre faço uma pergunta inicial, que é assim, como é que você começou? Como é que foi o seu caminho? O que que foi que aconteceu que você começou a, a se desenvolver ou a estudar terapias e começar a se envolver com as questões da espiritualidade? Como é que foi esse processo para você? Bom, eu desde pequenina que eu me questiono, eu sou uma questionadora, não é? Que o que é realmente a vida? Isto aqui faz sentido? Porque eu ouvia muito termos que olhar para dentro, mas eu nunca projetava isso cá para fora, não é? Nunca comunicava estes meus pensamentos com ninguém. E então eu ouvia aquilo, temos que olhar para dentro, e de facto eu tentava olhar para dentro, não é? Mas eu não via nada, só tinha a percepção que isto era tudo órgãos, não é? É biológico, é orgânico, é matéria. Mas acreditava que existia algo mais, mas eu não sabia como aceder. Tanto que eu muitas vezes olhava para cima e eu já não me identificava com esta forma de ser humana aqui, viver aqui na 3D, não é? E eu sempre questionei se eu era daqui e dizia-lhes, por amor de Deus, vocês levem-me embora porque eu não sou daqui, isto não faz sentido viver uma vida desta forma, não é? Porque o ser humano é um ser complexo, não é? E viver aqui na 3D não é fácil e muitas vezes, principalmente nós, sementes estelares, temos uma tendência de não querer estar aqui e só aos poucos, consoante este processo de despertamento, não é? Esta trajetória toda, vamos aceitando que as coisas são o que são. Então, a minha trajetória começou lá desde muito pequenina. Os meus pais tiveram uma discoteca durante 25 anos, desde os meus 3 anos, portanto, eu vivi muita coisa, como vocês devem calcular, pesada, não é? Tudo isso foi uma grande experiência que me trouxe muitas aprendizagens. Com isso, eu tornei-me DJ, disco jockey, não é? Corri, é verdade, a música sempre esteve no meu coração desde pequenina e eu costumo dizer que sem música não há Legal. vida, porque música é movimento e o universo é um movimento constante, não há estagnação. E o facto de eu ter sido DJ, comecei muito cedo, aos 14 anos, já era DJ residente da discoteca dos meus pais, aos 16 ganhei o meu primeiro concurso nacional, aos 19 outro concurso que me levou à final europeia, e daí expandi um pouco mais os meus horizontes nesse sentido, já pus música em vários locais, por aí, da Europa, os Açores, já corri praticamente os Açores todos a pôr música, tenho uma gratidão imensa por esta profissão que eu tive, para mim era mais uma diversão que propriamente uma profissão, de me ter levado para expansão de horizontes e também de descoberta, de autoconhecimento meu, não é? Entretanto, entrei para a faculdade em 2004, estudei Engenharia Química, porque o meu sonho já era ajudar as pessoas, de algum processo de cura, de transformação, isto estava já muito presente na minha cabeça desde sempre, não é? Mas eu não sabia muito bem o que havia de fazer e procurei Engenharia Química no sentido de poder trabalhar com fitoterapia, com plantas, com o que era mais a medicina natural. Enganei-me, foi no curso, não é? Mas nada é por acaso. Nada é por acaso e toda essa experiência de faculdade me trouxe muito traquejo, principalmente de eu me expor, além do mundo da noite, que me obrigou a expor, que é um grande medo que eu tenho. O traquejo na faculdade fez-me trabalhar os meus medos, nesse sentido, de muitas vezes estar ali a falar ao público sem saber muito bem o que é que eu estava a dizer, não é? Mas é o que é, nós temos que passar por essas coisas para enfrentar as nossas sombras, não é? Era muito insegura, muito ansiosa nesse sentido e
De facto, houve uma altura que a espiritualidade me despertou como? Eu fui a uma consulta no dentista e estava sentada na sala de espera. Oxe, como é isso? Como foi isso? Vamos lá, vamos detalhar isso aí, como foi? E estava a ler uma revista e aparece-me um artigo do Dr. Brian Weiss, não é? E o Brian Weiss é um psiquiatra que, ao longo das suas psicoterapias, não é, foi descobrindo que as pessoas chegavam mais longe, ao invés dos traumas desta vida, conseguiam chegar em vidas passadas. Então o artigo falava de vidas passadas, isto em 2005, 2006, eu teria para aí uns meus 19, 20 anos, mais ou menos. E eu, bem, isto, vidas passadas, isto está aqui qualquer coisa estranha. Então eu estou aqui, neste corpo, e como é que eu venho de uma vida passada? Está aqui qualquer coisa mal explicada, porque eu sou muito racional, eu sou do signo touro, tenho muita lógica, a engenharia é muita lógica, não é? Eu tive que desconstruir tudo isso, tive que formatar o chip, não é? Para nova informação entrar. Então eu peguei naquele artigo, levei-o comigo para a consulta e a seguir para a minha vida e comecei a desdobrar aquele assunto, não é? Até que houve um dia, eu moro aqui neste local, eu moro no Porto há 18 anos, no mesmo sítio, eu tinha uma vizinha, porta ao lado, que éramos muito amigas, unha e carne, e uma vez bato-lhe à porta, e quem é que me abre a porta? A Ruth, que também é a nossa irmã Jormeira, que também está na escola Ah, até Ruth, eles... sim, sim, sim. Eu e a Ruth temos uma amizade já de há muitos anos, não é? E ela abre uma porta, gravidíssima, ela já estava mesmo quase a parir, portanto, não é? Eu, ui, quem és tu? Ela lá se apresentou, entrei e ficamos ali um bocado a conviver. Mas a nossa relação de amizade, só passado uns anos, quando a filha dela já era maiorzinha, é que nós nos começamos a aproximar mais. Portanto, a filha hoje tem 16 anos, já conheço a Ruth há 16 anos, já tivemos aqui muitas experiências em conjunto. E em 2013 foi quando eu estava no último ano de faculdade, porque eu queria era pôr música, portanto os estudos foram ficando um bocadinho para trás, porque engenharia não é um curso de se decorar, não é? Mas sim de entender. Eu nem sei como é que eu consegui fazer algumas cadeiras. Ia lá ter uma estrelinha a dar um apoio, não é? Enfim, e em 2013 eu já estava a ouvir ruptura, ruptura, ruptura. Eu precisava de dar um fechamento àquele processo que era a faculdade, terminando ou não, para seguir para outras coisas, que era isso que eles já me estavam a pedir. Não é? E eu sem ainda muita experiência de espiritualidade, porque antes disto eu já lia muito, não é? Lia muito sobre a teoria da espiritualidade, documentários como o Zeitgeist, as teorias da conspiração, whatever, não é? E eis que a Ruth em 2013 me falou da meditação. Falou-me de cursos que ela também tinha feito e enviou-me algumas meditações para eu começar a fazer. E falou-me inclusive da terapeuta dela e aconselhou-me, se eu achasse, se eu sentisse, para então ir fazer uma terapia com ela. E então essa terapia, de facto, eu fui, claro, não é? Foi muito, muito interessante, porque a terapeuta, sem eu ter falado nada, e existe um assunto na minha vida que é muito sensível e delicado, que eu não estou autorizada neste momento a expô-lo, mas que um dia sim gostaria de falar dele, para eventualmente até ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo. E ela falou-me precisamente nesse ponto exato, que era uma memória de vidas passadas, supostamente, não é? E que era exatamente o mesmo padrão que eu trazia nesta vida, não é? Um padrão que aconteceu comigo Olha na minha só. infância. E eu, espera lá, então já percebi como é que eu posso dar início ao meu processo. Então, durante estes anos todos, 2013, 2023, durante estes 10 anos, o meu grande processo base é o resgate da minha criança interior. Foi a Ah, coisa não, e de novo? Criança, desculpa. de novo, né? Essa Não tem, criança, Estou mas não cansada, tem durante a como fugir. cansa-me a beleza, como eu costumo dizer, quando é que isto vai parar? é a É? vida toda isso, pelo visto. Não Mesmo, tem como, minha mesmo, filha. é, é mesmo. E esse processo ajudou-me a curar muitas feridas, muitos traumas, muitos bloqueios que eu trazia na minha vida, que inclusive eu projetava inconscientemente nas minhas relações íntimas, nas minhas relações interpessoais, a cobrança, a vitimização e não sair daquele loop, não é? Até que aos poucos fui entendendo e fui saindo do loop
e hoje estou aqui. E a verdade é que eu já fiz muito trabalho de cura comigo mesma, e esse trabalho de cura fez com que eu também ancorasse códigos de cura em mim, para que possa estar apta a trabalhar com outras pessoas. Daí ter-me tornado terapeuta em 2015, 14, 15, inicialmente com o Reiki. Acho que toda a gente passa um pouco por esse processo que é o Reiki, e depois dali começa-se a desdobrar para outras coisas, não é? E, e como é que você. Eu vou começar a perguntar aqui, que eu tenho uma sincronicidade que aconteceu comigo em relação à Natália. Vou contar a história, Natália, porque eu vou perguntar sobre a história da como você começou a estudar acupuntura e medicina chinesa, né? É, assim, eu estava conversando com o Valério e falei, cara, eu preciso achar alguma coisa para me desinflamar, algo que não seja normal e comum do que todo mundo faz, porque eu já passei por nutricionista, funcionou, mas Por que que você eu não vou voltar para ela, entendeu? Então, eu precisava de alguma coisa. Falei, não, eu vou preciso de acho que eu vou para a Ayurveda, vou fazer alguma coisa nesse sentido, uma coisa completamente diferente. E aí fiquei com aquilo na cabeça. Aí, nos feriados agora de Natal, eu encontrei uma amiga na qual eu fiz o curso de Reiki com ela, a gente fez o mestrado juntas, e e ela começou a falar dos processos de cura que ela fez também, né, porque a gente ficou um tempão sem se ver. E aí ela falou: "Nossa, Diane, agora eu estou fazendo um tratamento", porque assim, mulher também, né, tem que, além da criança, a gente tem que curar as coisas das mulheres, né, a questão da mulher, do útero, não sei o quê. Todas nós temos alguma coisinha nesse sentido, e ela falou: "Eu estou curando não, estou tratando uma endometriose com um médico chinês, e é a partir de uma dieta, né, que ele me passou, não a dieta, mas ele me passou uma orientações, e ele me acompanha e tal". E eu falei: "Nossa, será que é isso?", né, fiquei com aquilo na cabeça. Falei: "Nossa, preciso achar um médico chinês que fale português". Porque o meu médico chinês, que é americano, ele tá bem velhinho, ele não tá tão assim, ele já tá, enfim, fechando Debilitado. o consultório e tal, e já deve ter uns 90 anos, eu acho. Eh, e aí eu vou lá mesmo com ele, às vezes, para fazer acupuntura. Enfim, mas aí eu queria alguém que falasse português. Essas coisas assim, eu gosto de falar português, porque aí eu tenho certeza que eu estou entendendo 100% do que está sendo dito ali, né. E tudo bem, falei: "Ah, eu vou procurar", mas vou procurar e esqueci. E aí a gente pensando num convidado pra essa semana, aí vem Natália Mourão. Falei: "Não, não, conversei com ela algumas vezes e tal". Natália Mourão. Falei: "Ai, Val, vamos falar Natália Mourão?". "Ah, vamos ver Natália Mourão". Falei: "Eu vou falar com ela". Aí eu falei, Natália respondeu imediatamente, e aí eu fui ver o site de Natália, porque eu sabia que Natália é terapeuta, mas eu não sabia o que ela fazia exatamente, com que ela o que ela trabalhava, né. Além das inúmeros campos que ela trabalha, ela também trabalha com medicina chinesa. E o mais legal, ela trabalha com dieta e comida energética, né, alimentação energética baseada nesse. Falei: "Ah, não acredito". Falei: "Gillian, achei, achei a pessoa". Aí ela ficou dando risada: "Já marcou? Marca logo, Diane, bora, 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 que 2023 está aí, tá na hora de, né, de você transformar a mudança que você quer fazer em realidade". E aí, enfim, hoje a gente está conversando, né, Natália, e essas coisas É, que a vida traz, né. Eu fico todo dia pedindo orientação. Falei: "Se eu sou sete, ô, seu tranca-rua, abre meu caminho, orientação, põe as pessoas certas no meu caminho", aí vai, né. e Ainda pumba. bem que eu aprendi a te ouvir, viu, seu Zé, aprendi a te ouvir. É, muito bom. Sem dúvida, não é? Estes reencontros vão acontecendo, não são por acaso, com certeza, não é? Têm-nos alguma coisa para ensinar, para nos dizer, mas não seja esta entreajuda que a gente vai dando uns aos outros, não é? Muito importante. E já era para ter te conhecido já em ma Isso, em maio. Foi em maio maio, que a gente foi maio. para Fátima, Sim, Val? Foi, porque foi ela, uma eu foi, eu ia foi, me foi em encontrar maio, eu com lembro-me. ela, quando a gente É, foi em Fátima, na volta eu ia me encontrar com ela no Porto, só que não deu certo, enfim. não deu, não. Mas Para esse uma ano vai próxima, dar, com vou dar um certeza. jeito. Vamos que Vai vamos. sim. Sim, e como é que você, aí você fez o Reiki, depois você já entrou dentro dos estudos das Bom, medicinas chinesas? a medicina chinesa, eu tive contacto a primeira vez com 18 anos, quando a minha mãe entrou numa grande depressão e só a psiquiatria não estava a dar resposta ao problema dela, e ela procurou um médico chinês, não é, que atua como medicina chinesa, e eu volta e meia ia às consultas com ela, e eu achava fantástico como é que as agulhas
trabalhavam as questões, eu não percebia nada de energia, o que era, o que é que não é. E eu só lhe perguntava, mas explique-me lá, você como é que sabe, primeiramente, que a agulha tem que estar aí nesse ponto? A agulha tem alguma coisa que vai injetar alguma coisa? Ou o que é isto? Não é? E ele explicou-me, resumidamente, e aquilo fez um clique na minha cabeça. Fantástico, não é? Uau, que bonito. Entretanto, naquele processo que eu vos estava a dizer, que a Ruth me falou das meditações, que já ouvia ruptura, tinha que decidir algumas coisas da minha vida, eu comecei a receber sinais em outdoors, em músicas, e inclusive houve uma noite que eu estava a fazer crepes, eu conto sempre esta história, e eu coloquei a massa dos crepes na frigideira, e epá, e apareceu-me o símbolo Yin e Yang, eu juro, eu não estava maluca, não Não. é? Sério. E eu, bem, interessante, porque eu estava muito indecisa em seguir realmente um outro caminho, mas não sabia muito bem se iria pela Ayurveda, que também sempre me fascinou, Eu ou se amo pela a medicina Ayurveda. chinesa. Eu também amo imenso a Ayurveda, só que a Ayurveda não tem acupuntura, que era o ponto-chave para a minha decisão. Então, com todos esses sinais, eu percebi, não, o caminho vai ser medicina chinesa, vou deixar a engenharia, jamais me veria a trabalhar num laboratório, enclausurada, porque a minha energia é para os outros, é expor-me, é falar, é ajudar e não estar enclausurada, ou nos bastidores, tão pouco, não é? E em 2015 decidi, isto com treinos de Kung Fu pelo meio, de Tai Chi, de Qigong, portanto sempre muito ligada à parte da medicina chinesa, e tomei a decisão de fazer primeiramente um curso de massagem Tuina, que é a massagem que é parte integrante da medicina chinesa, utilizamos as ventosas, não é? Enfim, mas não era só aquilo que eu queria a medicina chinesa completa. Então fiz o curso de massagem Tuinan, segui fui fazer um curso só de acupuntura que já me deu bases para eu ir aplicando na prática com o que eu já fazia, né? Desde o reiki à massagem à acupuntura, fui misturando tudo para eu perceber o que é que resultava e o que é que fazia sentido para mim, até que chegou 2016 e senti que eu devia fazer o curso completo de medicina chinesa, portanto até 2020 estive num instituto a fazer medicina tradicional chinesa durante 4 anos, com um programa bastante completo e semelhante ao que tem na China, e cá estou eu hoje, não é? Em 2023, com todo esse processo. E eu sou uma pessoa muito prática, o touro é assim, posso ser lenta nas coisas, mas sou prática e sou perseverante, não é? Portanto, daí ter sido bastante importante, inclusive para o meu aprendizado, para integrar esse aprendizado na minha consciência e em tudo, eu ir colocando em prática, consoante eu tinha as aulas, inclusive, não é? E, portanto, a medicina chinesa tem sido uma grande aliada nas minhas terapias. Eu, eu sou boa, não é? Digamos assim, eu sou boa a trabalhar com dores físicas, mas eu percebi também que a dor física está sempre alocada a dores emocionais e mentais, Ah, naturalmente, não é? aham. E que muitas dessas dores estão lá no nosso inconsciente, no nosso lado sombra, que muitos de nós não têm a coragem de ver. E eu fui obrigada, se não fosse pelo amor era pela dor, e se eu quisesse dar continuidade a este meu trabalho como terapeuta, eu tinha que mergulhar fundo nisso, não é? E cheguei a várias conclusões, por mais que eu espete agulhas, a mim mesma inclusive, a raiva não vai embora, o medo não vai embora, não é? A revolta, Por a falta de porque é um compreensão, padrão, né. é um Eu acho que padrão. o ponto-chave aí dos terapeutas é que para se tornar terapeuta, a terapia que a gente estuda serve primeiro para a gente. A cura primeiro tem que vir para nós, senão não ficamos aptos energeticamente para passarmos esses códigos para os outros, e aquilo é vazio. Eu vejo muito pseudo-espiritualista, pseudo-terapeuta, não é estar a entrar em julgamentos de ninguém, é a realidade, não é? É. E muita gente me chega, inclusive, até de psicoterapia, onde não existe resultados, inclusive de nutrição. Eu tenho um caso recente de uma maratonista, está-se a preparar para uma grande maratona, queria perder peso, já correu não sei quantos nutricionistas, aquilo não resultava em nada. Eu fiz-lhe um plano básico dentro daquilo que ela já fazia, retirar algumas coisas, colocar outras, enfim, dando ali algumas dicas, mas a minha intuição, não é, que foi bastante trabalhada ao longo destes anos e do meu processo de desenvolvimento pessoal, eu percebi que o problema dela não estava apenas na nutrição. Por mais que ela mudasse, haviam bloqueios emocionais que não permitiam a energia fluir livremente. E então encaminhei-a, sugeri-lhe a terapia de resgate de fractais de alma que eu também faço, que eu já vos posso explicar como é que isso chegou à minha vida também, não é?
Eu E a vou fazer verdade essa também. bora, vamos fazer tudo, né? Mas é uma filinha, né, vai uma coisa de cada vez, senão não dá certo não, Vamos não com explode. Calmex no Brasilex, senão é muita onda. E então fizemos a terapia de resgate fractais da alma e a primeira sessão foi bem profunda. Ela libertou muita coisa, chorou, chorou, chorou. Ela própria dizia: Eu não vim aqui para isto. Ai, vieste aqui para isto, sim. Não te queres curar? Vamos embora, vamos que vamos, não é como vocês dizem. E depois dessa sessão, ela deu-me alguns feedbacks de que realmente até a vontade dela comer se equilibrou. Ela conseguia correr mais rápido porque lhe foi apresentado um animal de poder que são as chitas, que só é o animal mais veloz do mundo, não é? E sempre que ela ia fazer os treinos dela, ela sentia a presença delas e via-as, inclusive, e diz ela, eu nunca corri tanto na minha vida. Uau. Não é? Portanto, às vezes as pessoas procuram-nos por uma coisa, mas graças a Deus que eu tenho as ferramentas que eu me fui permitindo ao longo destes anos para conseguir perceber se eu posso ajudar mais profundamente esta pessoa ou isto não é da minha mão e vou encaminhar para uma outra possibilidade eventualmente. Mas no quadro dela, por exemplo, havia compulsão? Havia um pouco de compulsão, sim, principalmente a certas horas do dia e por doces. E o doce é carência, é yin, é mãe, é lua, não é? É sombra, inclusive. Ela tá me tratando aqui Eu já, já, tá? ouvi, Vamos fazer terapia. eu já ouvi dizer que quando a gente está mais denso, digamos, energeticamente, aquela necessidade de trazer a comida, por isso que existe essa compulsão, né? Enquanto a gente Exatamente. não limpa e não deixa a energia fluir no Não nosso campo, compreende. Enquanto a aí gente não coloca na consciência, não é? É. E não integra, o padrão continua-se a repetir. Vamos preencher os vazios emocionais com o que é externo a nós. Pode ser comida, álcool, sexo, drogas, roupa, viagens, Exato. whatever. Não é? Então eu vou ter que mudar minha compulsão por viagem, pelo amor de Deus. Não, mas é bem interessante isso, né, que quanto mais, denso, mais densidade você atrai. E a gente que é, né, vamos falar que é mediador de energia, para falar de uma forma mais ampla, né, a gente acaba, potencializando, acaba, esqueci a palavra. A gente acaba absorvendo muita coisa que não precisa ser absorvida, né, que não é nosso, e é um processo E, constante de limpeza, realmente, de nem que seja acender uma é, vela, fazer uma oração e pedir para que aquela energia que não seja sua seja transmutada. Mas nem todo mundo exatamente. sabe disso, né, e nem todo mundo tem Não, essa porque ferramenta. é inconsciente e muitas pessoas que me chegam, inclusive, lá está, as minhas consultas, na minha visão, elas acabam por ser completas, porque quando eu sinto que eu preciso de abrir um mapa astral para analisar melhor o ponto de situação da pessoa, independentemente de ser uma consulta de medicina chinesa, terapia de resgate fractais da alma, whatever, eu vou abrir um mapa. E ali já vou desdobrar muitas coisas da energia das pessoas. E eu vejo muita gente que tem uma grande capacidade de aceder ao inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, como nós sabemos, existe toda uma psicosfera terrestre de emoções, de pensamentos constantes, de padrões e de comportamentos. Então, essas pessoas que são tão sensíveis vão captando isso, não é? E vão reagindo a essas energias, porque todas as nossas ações e reações vêm do nosso inconsciente, não é? Elas vão reagindo àquilo inconscientemente e não sabem. E muitas dessas pessoas passam uma vida inteira nestas, em que culpam o que está fora para os problemas delas, em vez de se responsabilizarem. Eu costumo dar sempre o exemplo de quando nós apontamos um dedo, 3 ficam virados para nós, que significa a nossa autorresponsabilidade de percebermos e de decantarmos aquelas Isso. questões. Senão a Isto gente é difícil. catalisa e fica uma coisa pior. Isso, Eu exatamente. passei por isso recentemente, foi uma combinação de fatores que aconteceu comigo nesses últimos 6 meses, né, eu acabei fazendo um tratamento dentário que eu tive que tomar um antibiótico muito forte, e aí tomei também muito anti-inflamatório e isso afetou meu estômago energeticamente e abriu meu campo nesse sentido, né. E aí para curar e regenerar está sendo um processo porque
Não é fácil. E aí, mas foi um processo interessante, porque eu me conheci, eu percebi onde é que quando eu estou desequilibrada nessa parte do meu corpo, onde é que vai, né, a energia. Aí aprendi a decantar, a não catalisar, porque eu estava catalisando. E aí, meu filho, para a gente que é médico, para virar uma doença daqui para ali, né? Isso. Inclusive coisas nossas, decantar coisas nossas também. E é muito interessante isso. Enfim. Sem dúvida. Eu vejo muitas pessoas com problemas de digestão, problemas de gastrite, problemas de fígado, hepáticos, portanto, inclusive até numa consulta de diagnóstico, uma paciente minha já de alguns anos, eu percebi que havia ali qualquer coisa estranha no fígado dela e mandei-lhe fazer exames, taques e por aí vai, né, ressonâncias magnéticas. Ela descobriu um tumor no fígado, não é? Exatamente por conta das questões emocionais, porque o fígado, na visão da medicina chinesa, é o general das emoções, tudo passa pelo fígado, o fígado é um grande filtro, graças a Deus que ele se regenera de 28 em 28 dias, não é? Senão estava Os humores complicado. do fígado. Os humores do fígado, né? Isso, exatamente. E essa questão estava muito latente na parte emocional e mental dela durante muitos anos, repercutiu numa doença crónica, no caso cancro, mas antes disso ela já teve sinais da doença psicossomática, que são as ansiedades, as depressões, enfim, e questões de sistema digestivo estão diretamente ligadas ao nosso plexo solar. O plexo solar tem a ver com a nossa força de vontade em colocarmos em ação aquilo que precisamos de cá colocar, mas também com todo o processo de aceitação. E quando não se aceita, não é? Dói. Aceita que dói menos, como se costuma dizer. Não é? Só que nós temos um ego, que muitas vezes nos ilude, e ficamos naquele padrão mental que nos leva a um padrão emocional e comportamental também. E é difícil de sair disto, é muito difícil. Muitas vezes precisamos de chegar ao fundo do poço. Estar no fundo do poço não é fácil, mas pode ser a nossa cura, não é verdade? Não vou jogar fundo de poço nenhum, não. Se eu puder pular, eu vou achar uma Até, mola, um trampolim, né? Eu quero meu trampolim. Não Tô adianta. brincando, tô brincando. até os pensamentos, né, que a gente tem, às vezes não é nem nosso. Às Vem os vezes. pensamentos, aí a gente pega aquilo ali como se fosse nosso e sofre, sofre, É. sofre, sofre. E muitas vezes. Esses dias justamente isso, veio o pensamento assim, eu digo, uai, por que eu estou pensando isso? Eu digo, isso não é meu. Aí eu já deixei ir, né? Eu Soltar, não, libertar. Se tu eu não sabes, tens fiquei. consciência que não é teu, é só soltar, é só deixar ir. Mas há muitas coisas, isto é complexo, não é? Porque há muita coisa enraizada que pode não ser diretamente nosso, mas que é da nossa ancestralidade, principalmente nós mulheres, da nossa ancestralidade feminina. As mulheres da nossa família, o tanto que elas já sofreram lá no passado, em séculos passados. Violências, abusos, relações tóxicas, donas de casa que se sentiam limitadas àquilo ali. E nós trazemos esses genes, esse DNA dessa ancestralidade. Eu acho Então, isso tão injusto. mas é o que é. É a proposta para nós. Nós, antes de virmos aqui esta vida, nós escolhemos, juntamente com as nossas famílias estelares, onde é que a gente iria encarnar ou fazer uma imersão, não é? Com o propósito de gente nos curarmos, esse é sempre o primeiro propósito, e, eventualmente, de ajudarmos no processo de descristalização dessas mulheres, dessas pessoas De da toda nossa essa cadeia ancestralidade. hereditária. Uau! Isso. Isto não é Mas fácil. a Não gente é. tem uma pergunta aqui da Alessandro. Todas as partes do nosso corpo físico representam áreas da nossa vida? Representam emoções. Cada órgão representam emoções. Não é? Como os chakras estão ligados às nossas glândulas endócrinas, que por sua vez estão ligados aos órgãos. Então, a doença acontece primeiramente no nosso campo. Nós temos vários corpos subtis, não é? Que formam o nosso campo eletromagnético, a nossa aura, e nós vamos abrindo brechas por estas questões que estamos aqui a falar, dos padrões emocionais, mentais, comportamentais, vamos abrindo brechas e outras energias que não são nossas originais,
energias trevosas, não confederadas, chamem-lhe o que quiserem, começam a penetrar na nossa aura, não é? Até que se aproximam dos corpos mais densos, o etérico e, por fim, o físico, e é assim que se dá a doença. Então, primeiramente, ela está no campo psicossomático. A pergunta era se todas as partes do nosso corpo representam uma área da nossa vida, não propriamente áreas de vida. Este representa a família, ali representa o trabalho, ali representa o chefe. Não, representam emoções, e essas emoções têm um padrão, que elas são despoltadas como gatilhos pelas circunstâncias de vida, não é? E a nossa tendência, quando não temos consciência, é apontar o dedo. Não, o chefe é que é mau, o colega é que é mau porque me fez isto, isto e isto. É a responsabilidade dele fazer-me sair a mim deste desconforto. Não é? As pessoas procuram Como? soluções instantâneas. Eu costumo dizer, olha, se eu fosse a milagreira, eu tinha gente aqui a dar a volta ao quarteirão para eu atender. Eu acredito em milagres. Sim, acredito. Mas acredito que o processo é da autorresponsabilidade. Nós é que temos que fazer. É porque a gente quer que o povo cure a gente. Eu vou querer que você me emagreça, Natália, quando eu passar por você. Não é eu que vou querer mudar de vida, não. Eu não quero mudar padrão nenhum. Tem muita gente assim, né? É o Tu comum. desenrasca-te, Natália, faz o teu É, milagre. você que Faz é a macumba, terapeuta né? aí. Eu vou mudar meu padrão de jeito nenhum. Ó, é cada um. Mas é Então, isso essas mesmo. pessoas só tendo uma vez, porque o meu tempo é precioso. E eu detesto perder o Claro, meu tempo precioso, não é? E então, claro. arranca, porque aqui não estás a fazer nada. Nossa, mas isso é tão comum que as pessoas coloquem no outro a responsabilidade delas mesmo, né? E é aí que elas desistem, porque quando começa a doer, quando a gente se permite ceder às dores, é aí que dói. E é aí que as pessoas desistem. Tirar o pó debaixo do tapete ou deixar de tapar o sol com a peneira, dói. Dói muito. É verdade que dói. É, Mas eu, nós eu, somos seres humanos. eu digo porque o meu processo foi bem doloroso, porque assim, eu não queria enxergar o meu lado sombra. Eu tenho noção disso, que eu não queria enxergar meu lado sombra. Mas a partir do momento em que eu me permiti, isso abriu inúmeras possibilidades de cura para mim, e que essas curas foram vindo. Não é que acabou, só, só deu É a vida início, toda, velho. só deu início, mas assim, foram processos libertadores que hoje eu sinto minha energia totalmente diferente de um mês atrás, por exemplo. Eu chego e Incrível. falo pro meu mentor, falei: "Cara, não tem um respiro, não? Deixa eu respirar um pouquinho". Eles às vezes dão-nos uns dias de férias. Nós não estamos cá de férias, é facto. Mas às vezes os nossos É. mentores, pronto, toma lá estes dias, vai lá curtir a tua cena Não, e a às seguir a vezes gente continua a trabalhar. não, esse ano foi muito engraçado, ano passado, porque, assim, eu gosto muito de caminhar na montanha e aqui a gente tem um grupo de mulheres, brasileiras que vão em vários pontos, né, porque uma das formas de se integrar aqui no país é você conhecer o país. Só que, por exemplo, eu não vou sozinha pra montanha, mas se eu tenho uma amiga que vai, né, então a gente criou esse grupo de fazer esse tipo de passeio. E eu comecei a ir por prazer mesmo, né. Só que esse ano foi muito louco, todo lugar que eu fui aconteceu um fenômeno energético, alguma coisa que eu ficava, ai, misericórdia, meu Deus, calma, nem aqui eu falei, eu respiro, não, gente, fica quieta, calmamente, medita, silêncio. É, E aí acontecia os processos, mas assim, é, não tem, não, é um caminho sem volta, né? Dizem que é o que eu digo, conhecimento é um caminho sem volta, mas despertamento, desenvolvimento de espiritualidade também é um caminho sem volta. sem dúvida. Sabes, é interessante estás a falar disso. Eu, há uns anos atrás, quando eu comecei a estudar medicina chinesa e estava na minha imersão do meu processo, eu fui à internet pesquisar país mais longe de Portugal. É a Nova Zelândia, hein? Eu tinha que me ir embora daqui, porque eu precisava de fugir das questões. Eu, não, mas se calhar é melhor ir para Plutão, mas a verdade é que nem em Plutão a gente tem descanso, porque aquilo vem connosco. Não adianta fugir. Você Vamos traz a bagagem. empregar. Não tem o vai e Não é? vem para Marte. Não,
adianta fugir, temos que enfrentar, senão estamos sempre a repetir o processo. Tenho pessoas que passado anos voltam e me contam as mesmas coisas. E eu ao longe até consigo ver que aquilo se vai repetir, mas a pessoa tem que passar pela experiência e fazer escolhas diferentes, não é? Se não há escolhas diferentes, não há resultados diferentes, não é? Então, continuamos a repetir sempre, sempre, sempre as mesmas coisas. É cansativo, até Tem, que um dia nos dá o clique. tem umas questões que em mim que se repetem muito, e quando a gente está consciente, né? A gente, quando faz a mesma, tem a mesma reação, a gente, poxa, não é possível. E assim, tem dias que eu fico de saco cheio de mim mesma, mas, Lá mas está. assim, a gente também tem que ter paciência, né? É, porque aí entramos num Com processo de nós mesmos. autossabotagem. Ficou mudo. É, ficou Não, tá bom. mudo? Está-me Não, a não, ouvir? tô te ouvindo, sim. Não, Muitas vezes voltou, entramos num voltou, processo. voltou. Ok. Nós precisamos de conhecer os sabotadores, que fazem parte da nossa sombra também, para que esse processo seja mais fácil, não é? Já reconhecemos porque é que eu me estou a sabotar, a punir-me a mim mesma, não é? Às vezes é só ali um clique, é integrar novamente aquilo na consciência, ir buscar, ir meditar e refletir sobre aquele desconforto, aquele comportamento novamente. Não é? E de facto, a terapia de resgate de fractais da alma é uma terapia profunda. Ela chegou-me, portanto, eu fiz a jornada do rapé em 2020, conheci a Stella, mais uma vez através da Ruth, não é? Ah, A Ruth, nós somos irmãs galácticas, intergalácticas, aliás, já são muitos séculos nestas andanças, e o que eu sinto é que a Ruth é como se fosse uma mãe espiritual, é como se eu fosse uma filha espiritual. Ela está no passo à frente e anda cá, vem por aqui que se calhar vai-te fazer sentido. Nunca me ia eu obrigar a gosto dela. nada. Ela tem uma energia brutal. É. E eu estive com ela agora em dezembro, fui lá ter com ela, à Bretanha, fomos ao Monte São Michel, enfim, também Ah, eu tô doida precisamos. pra ir lá. Doida, doida, doida. Esse É, ano eu vou aquilo é muito dar um bonito, jeito. Dar um jeito com Para de ir. onde? certeza. Para Também estás onde? aí Para mais onde? perto. Monte São Ah, Michel na Ah, Normandia, em França, na não é? França. Exato. Não, eu quase fui em 2016, que eu morei em Jersey, não sei em português, em Jersey, e morei 3 meses lá. E aí tinha esses passeios de você pegar a balsa, né, da ilha até a... Ah, esqueci o nome da cidade. Para a cidade portuária e dali para Monte São Michel era bem perto, assim, sei lá, era meia hora, era bem fácil de ir. Mas eu acabei não indo. Mas assim, falei: Mas ficou na minha mente, eu ainda vou nesse lugar, ainda vou nesse lugar". É tipo uma ilha, sei lá, não É, é é um morro ali no meio do mar. é, é. E aí tem ali aquela região, a maré alta e baixa, a maré baixa ela é muito aberta, ela é muito, Isso. ela é muito Para longa, a chegar maré à baixa é muito água, isso. longa. E aí, então assim, aí construíram um castelo no meio do morro no mar, entendeu? E aí você só consegue ir lá na maré baixa, não é isso? E é muito lindo, Exatamente. É é muito muito bonito, lindo, aquilo vale. é muito bonito. Mas energeticamente um pouco estranho, mas tens que ir lá Isso sentir. que eu ia perguntar, como é, né, gente? Nem vale a pena comentar, não é? Porque quando existe muito turismo à volta de uma coisa que foi implementada para outras questões, desvirtua-se a Ah, energia, entendi, não é? entendi. E perdeu-se a essência das coisas. Para mim, bonito e tal, ok, uma vez na vida, vale a pena, mas energeticamente falando, não me senti muito aliciada ao local, mas tudo bem. Enfim, e a Ruth, de facto, tem tido um papel primordial nesse sentido. Ela arrastou mais uma vez para este processo de despertamento estelar, não é? Apresentou-me a Stella, apresentou-me, mostrou-me os vídeos dela. Eu comecei a ouvir e aquilo começou-me a fazer sentido, muito bem. Até que outubro, né, se não estou em erro, 2020, abriu a jornada do rapé e lá vai a Natália fazer a jornada do rapé, linda e A maravilhosa. o último dia pegou você, né? Ai, só no último dia, aquilo foi logo desde o início, foi Ah, sempre a carburar. Bom, foi aí que muita informação me começou a chegar ao nível estelar, né? Eu aí fui projetada para a nave e vi-me de facto numa imersão, né? Vi o meu corpo em estase, lá numa câmara criogénica, né? Vi a minha família estelar e esse processo recebi o meu nome cósmico. Ela passou-me algumas informações mais. Ela sim, porque ela é uma ela.
sou Uhum. mulher também, do lado de lá, e descobri que estou aqui numa imersão, não é? E, entretanto, durante esse processo, porque eu tenho o hábito de meditar todos os dias, porque se eu não me limpo diariamente, eu fico muito fora da minha energia, começo a barafustar, começo a ficar louca, saiam da frente, saiam da frente. A taurina E não quer é ganhar fácil força. aqui levar com o touro, não é? Eu não quero te encontrar, não. Não, sai da frente, né? Que isto fica complicado quando ela se passa. Então, para eu voltar a mim, ao meu equilíbrio, eu necessito de meditar todos os dias. Pode haver um dia ou outro que eu não o faça, mas já sei que estou assim muito de mim, eu tenho que ir, mas não sejam 10 minutos. Ok, para me limpar. E neste processo de meditação diária, hum, as minhas egrégoras que se fizeram cada vez mais presentes e se foram apresentando, começaram-me a passar um trabalho que eu fui fazendo comigo mesma, que era o resgate de fractais de alma. Eu estava a resgatar partes minhas. Muito giro, entramos pelas linhas do tempo, não é? E ia ver o que é que se passou. O padrão, inclusive, com várias coisas aqui minhas, porque são resgate fractais minhas aqui, desta vida, da minha experiência, dos traumas, mas também fui levada a outras experiências. Eu já não acredito em vidas passadas, eu acredito que tudo acontece no presente. Eu acredito que eu estou aqui, mas eu posso ter, sim, avatares da minha avatar original, não é? Que ela tenha vários avatares por aí espalhados, e que nós também temos, de certa forma, a missão de ajudar no resgate destes avatares, que muitos deles estão em loops temporais, e nós precisamos de ir lá, tirá-los e trazê-los para o momento presente e reintegrá-los na nossa mónada, com a ajuda do nosso eu superior. Não é? Então, todo este trabalho me foi apresentando, eu fui fazendo comigo, fui fazendo, e como eu disse no início, eu sou uma pessoa muito prática, e então eu ia colocando em prática isto nas minhas terapias que eu já fazia, e comecei a ver resultados mais profundos neste sentido, ok? E então eu andava à procura de um nome para colocar no meu site, para publicitar este tipo de terapia, e de facto o que eu faço é resgate de fractais de alma. Comecei a procurar e encontrei no Google, no Brasil, existe um instituto onde fazem cursos para ensinar terapeutas a fazerem o resgate de fractais de alma. E por norma são 2 terapeutas numa sessão. Eu, bem, e comecei a ler, e de facto é isto que eu faço, que eu, salvo seja, sou apenas uma intermediária da espiritualidade, não é? De facto é isto que eu faço, isto faz sentido de ser publicitado com este nome, terapia de resgate de fractais de alma, ok? No meio deste processo, havia pessoas que chegavam até mim que eu sentia que eu as podia limpar energeticamente, espiritualmente. E fui fazendo isso de forma voluntária. Eu oferecia-me e eu limpava as pessoas. E comecei a perceber que também resultava. Mesmo cá à distância, pessoas acamadas no hospital, que os médicos não sabiam o que é que existia, o que é que se passava ali. Eu chegava ali e percebia com a minha egrégora que, de facto, eram implantes, eram chips que estavam alojados naquela zona do corpo da pessoa. Então, dentro, respeitando sempre o livre-arbítrio e o karma de cada um, as egrégoras trabalhavam nesse sentido, ok? E a verdade é que havia resultados. Então, eu decidi que poderia também ser uma mais-valia para mim colocar um serviço de limpeza espiritual e energética, Entendi. dando sempre a entender às pessoas que eu não sou bengala de ninguém, até porque eu Porque, né? posso me ir embora daqui para a nave já amanhã, não Daqui para sabemos, ali, não é? sim. E então o meu trabalho é muito de ajudar as pessoas a serem autónomas, a que elas Entendi. sozinhas tenham as ferramentas para que elas consigam chegar lá, não é? E tem sido realmente bastante interessante, e mais coisas virão também para este ano 2023, estou com outros projetos, inclusive E diz. a astrologia, não, a astrologia, em que momento entrou? Esse também é, mais uma vez, a Ruth. A Ruth em 2013, lá está, quando ela começou a passar as meditações, blá blá blá, falou-me: olha, Natália, vai abrir um curso de astrologia e tal, estou a pensar fazer, o que é que tu achas? E eu fui ver o programa e de facto aquilo captou a minha atenção.
olha, por que não? Vamos experimentar, mas não seja o primeiro mês, depois também podemos sair fora da cena, não é? Então vamos, até podemos assistir em conjunto e tudo. A verdade é que eu avancei e ela não. Ela só estava ali para te convidar, né, para você ir. Lá está, a Ruth, ela também tem uma energia de transformação, transformadora, e as bruxas reconhecem-se, não é, pela energia e por isso mantivemos também toda esta amizade durante estes anos e agradeço-lhe imenso toda a ajuda que ela me tem dado. E a astrologia, de facto, eu comecei a estudar astrologia em janeiro de 2014, tem-me acompanhado ao longo da minha vida, porque é um estudo constante, porque é complexo, astrologia, não é? E posso-vos dizer que mudou a minha vida no sentido de me trazer consciência e de me responder aos porquês da minha vida. Porque é que a minha família é assim, porque é que eu encarnei nesta família, porque é que me aconteceu isto, isto e isto. Inclusive, eu tinha muitos problemas de identidade, porque eu era fora do padrão. Eu costumo dizer que eu tenho a minha panca natural, mas que é uma panca saudável e que me permite estar aqui de uma forma divertida e criativa e espontânea. Não é? Eu tive muitos choques sociais por esta forma de eu ser, e está lá no meu mapa, Urano na casa 5, casa de leão, casa da identidade. O Urano é aquilo que nos abana, que é o imprevisível, que nos faz sair da zona de conforto. Não é? E quando nós começamos a responder aos porquês e tudo flui, nós libertamo-nos, não é? Colocamos isso na consciência e é completamente libertador. A astrologia também é uma ferramenta fantástica que eu gosto imenso de trabalhar, porque ajudo no processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal das pessoas. Consigo perceber onde é que estão grandes imbróglios, grandes bloqueios e faço a proposta às pessoas para elas trabalharem nesse sentido e se elas sentirem no coração de fazerem terapia comigo ou com quem quer que seja, então que procurem essa ajuda, porque eu sou E terapeuta e procuro ajuda também de vez em quando. Ias dizer alguma coisa? Travou? Acho que a Diane travou. Travou ali um bocadinho, não foi? Foi. fui eu que travei, eu acho. É, Desculpa, voltei. Voltamos? Estamos de tranquilo. volta. Sim, sim. Eu ia perguntar, dentro todo tipo de pessoa te procura, você tem uma característica de cliente, tipo, semente estelar, espiritualista ou É assim, as pessoas nem sabem que são sementes, portanto elas não me chegam ah, aqui, batem-me à porta, olha, eu sou uma semente estelar, ouvi dizer que também és uma, vamos trabalhar. entendi. Era mais fácil que assim fosse, não é? Não, eu durante uma consulta, seja ela do que for, eu não estou desligada das minhas outras partes, não é? É difícil de eu me desligar da Natália intuitiva, da Natália só de medicina chinesa, não é? Então eu começo a sentir e começo às vezes a ouvir uma voz interior, né, que me fala e começo a ver coisas, já me aconteceu em massagens, eu começar a ver a vida das pessoas, sem eu querer, não Olha, é? eu faço Ver massagem, mas ainda não nesse, Nível, né, Má? Não nesse chegou nesse nível. nível. já me E aconteceu você estar a vê fazer uma coisas massagem, diz? boas ou ruins, as coisas que você via? Depende. Assim, depende da perspectiva da pessoa. Para mim é neutro, porque é a vida da pessoa, não Ok. é? Já me aconteceu de uma pessoa ter perdido uma irmã quando era pequena. Ela já tem um filho. Eu estava-lhe a fazer massagem na zona lombar do sacro, portanto, que corresponde também ao útero, não é? E comecei a ver um bebê. E perguntei-lhe: você quer engravidar? Está a ponderar ter filhos? Sim, estou nesse processo. Só que eu tenho medo por conta do padrão que eu já trago. De ter perdido uma irmã, tenho medo que aconteça ao meu filho, do meu próprio filho morrer. Não é? Uau! Bom, ou seja, aquele é um grande bloqueio na vida daquela pessoa. Eu sugeri-lhe, inclusive, a ela vir à terapia. Mas, bom, ela é uma pessoa que trabalha com medicina, neurologista, e são pessoas que ainda estão muito ligadas a esta parte e não tanto aqui. Não é? Precisa do tempo dela, eventualmente até pode não ser comigo, eventualmente pode ir aí uma terapia qualquer, um psicólogo, whatever, que lhe possa fazer esse tipo de serviço. Tudo tem um tempo de acontecer. Iroko, um grande orixá do tempo, que tanto me ensina, não é? Tudo tem um tempo exato de acontecer e que nada é por acaso. Portanto, enfim, isto para vos dizer que nada está separado. Sim, uma das minhas missões, o meu propósito
é ajudar a transformar as pessoas, a tornarem-se nas suas melhores versões. Eu quero crer que tudo é sincronicidade, não é? Que muitas das que nos chegam são sementes estelares. E muitas vezes eu olho para as pessoas e consigo ver as suas origens, de alguma forma. No entanto, eu não vou falar disso. Eu posso falar sobre diferentes origens. Olha, vai pesquisar, vai sentir, vai meditar. Nem todo mundo está aberto e você também tem o filtro, né? Que você tem que ter. Né? Com certeza, com certeza. Sim, sim, sim. É, tal como o tarot, tal como o baralho cigano, que também são ferramentas que eu tenho na minha vida e que utilizo não apenas para fazer consultas de tarot, porque eu acho que me ia tirar um pouco o foco, pelo menos para já é o que eu sinto, não é? E as pessoas procuram soluções imediatas, instantâneas e respostas para já. E eu não tenho paciência para isso, porque se a pessoa quer chegar a algum lado, tem que fazer o processo. Eu não conheço outra forma. Sem falar que tem pessoas que... tira uma carta aí para mim. Eu não acredito não, mas tira aí para mim. E vem com esse tipo de testes, né? Tenho mais que fazer à minha vida, meu tempo é precioso demais para atender esse tipo de clientela. Não quero. Também são importantes, né? Às vezes é o primeiro contato que aquela pessoa tem com essa ferramenta, né? E aí mas eu já sinto, sabes? Já são alguns anos a virar frangos, como eu costumo dizer. Mas tem pessoas que vão pela curiosidade, aí fica por isso, né? Porque tem pessoas que só vai pela questão como é que chama? Fenomênica. Deixa lá ver se isto acontece. Deixa lá ver se o milagre vem. Eu sou igual o Santo Tomé, eu só acredito vendo. Vem para crer, exatamente. Vem para crer. Eu pessoalmente não tenho muita paciência para isso, porque eu já experimentei de tudo, já tentei, lá está, o trampolim, não é? Saltar fora desta responsabilidade do meu processo. Eu não conheço nenhuma outra ferramenta que me vai ajudar de forma instantânea. Para mim, o que mais me ajuda é a meditação, ajuda-me a centrar, a refletir e a chegar mais longe e a subir patamares energéticos, a evoluir, não é? Portanto, eu costumo dizer sempre às pessoas, se vocês encontrarem alguma ferramenta milagrosa que realmente vos ajuda de forma imediata, vocês liguem-me já. Porque eu quero, não é? Eu gostava, mas as coisas não são assim. Então, ao longo deste tempo, foram passadas algumas ferramentas, inclusive pelas egrégoras, para então atuar nesse sentido, principalmente com sementes estelares. Posso-vos dizer que numa terapia de resgate de fractais da alma, numa segunda terapia com essa pessoa, sem ela ter grandes práticas meditativas, alguma já tem algum conhecimento e tal, ela teve contacto com a família estelar, soube o nome dela e a origem dela. E eu fico tipo, eu que andei estes anos todos. Ela do nada, ela vai... Puxa vida, né? Como vocês dizem. Exatamente, e fico muito feliz porque era o momento, o tempo certo, tinha que abrir ali para que a pessoa desdobrasse aquilo depois de outras formas possíveis e imaginárias. E eu até hoje. E está tudo bem, porque isto de sabermos qual é a nossa origem, qual é a nossa raça, qual é a nossa espécie, isso não interessa para nada. Eu percebi em mim sim, a que eu tenho várias... Não é isso que vai ser relevante. Às vezes isso é só para os egos inflados, que não nos vai levar a lado nenhum. Nós podemos ter um mix genético por várias razões. Sim. O que eu vejo assim, muitas vezes é que isso pode gerar e tem gerado muito chama-se bairrismo, né? Bairrismo de origem. Não, porque eu sou arcturiana, né? Então eu não tenho... Ou eu sou, sei lá, felina, então eu sou pleidiano, está à frente. pleidiano, claro. Sou do zen. Sim. Aí tem algumas pessoas... Aí você fala, não, você é pleiadiano, você é não sei o quê. Mas, e aí, o que você fez para estar aqui? É engraçado que eu, no meu processo, eu sempre soube que né, que eu sempre vinha uma certa origem de um certo lugar específico. Mas, assim, eu gosto de conversar com as pessoas, né? Estelar, então eu já fui de tudo, minha filha. A pessoa que era de origem, sei lá, vamos dizer, de Cisna, você é siriana, você tem um toque de oriana, você não sei não.
Falei, gente, esse dia eu estava conversando com a Estela, falei, cara, eu tenho uma coleção de origens, assim, que o povo falou. Eu acho que eu era muito andarilha, viu? Eu andava tudo quanto é lugar. Aí eu vou com a pessoa que ela acredita que é daquela origem, e ela vê em mim uma característica que quer que eu seja, né? E muitas das pessoas ficam querendo que eu vire porta-voz. Olha, não Então, deixa quieto. Eu falei, gente, eu não faço nada, eu sou discretíssimo, sou na minha. Nem gosto de falar isso muito publicamente. E, a e Diane vem um tem um pessoal. DNA mestiço, né, Luana? Diane? Tem muita coisa. Eu tenho muito orgulho, sabe, que em termos de DNA na 3D, vamos falar em linguagem estelar, né? Eu tenho, eu tenho direta africana, direta portuguesa e direta indígena mesmo, assim. Então é uma mistura muito grande. Então era muito louco quando eu morei em Salvador. Salvador é uma cidade muito negra, né? Então então lá às vezes eu era branca. Falei, gente, eu não sou também. Enfim, então tinha muito isso aí eu chego aqui e falei, cara, eu ficava falando, eu sou o quê, né? Porque eu sou realmente 30%, tô falando dessa ascendência direta aqui, né? Branca, negra e indígena. Ok, meu fenótipo, porque minha pele é mais escura, isso aqui vai mais para o negro, mas nem é o indígena lá do meu. Eu sou mais parecida com o indígena da minha região, entendeu? Tipo assim. Então é bem complicado isso, né? É bem complicado. Eu sei que eu sou. E eu não ligo para isso também. Então, aí quando eu vou com o terapeuta, aí me vão me puxando, né? Já falou que eu fui de Inanna, que eu sou me da raça Inanna. Eu nem sabia que isso existe. Eu sei que tem um livro da Fergus em busca de Inanna, coisa assim. Mas já falaram tudo isso já, Val. E a mesma pessoa que falou que eu era de Inanna falou que também que eu era siriana. Eu falei, pronto. Num Oxê. outro momento. Deixa quieto, não vou Decide aí, falar minha não. filha. Deixa abaixo. Então, assim, quando a pessoa fala, eu aceito e pronto, entendeu? Mas eu sei qual é a minha origem, que não tem nada a ver com o que esse povo está falando ali. Então, Exatamente. e eu só aceito, dou risada, eu brinco, falei, aí começo a perguntar, né? Porque eu sou curiosa nesse sentido, mas é muito complicado o que se tornou esse campo hoje, né? Então, a gente aqui no nosso podcast pequeno, mas a gente tenta ter um pouco de responsabilidade em relação a isso, né? Porque senão eu poderia chamar pessoas que são super bambambãs, que eu conheço pessoalmente, que eu já fui próxima aqui, fazer esse canal decolar e ter, sei lá, pular de 200 pessoas que a gente tem aqui para, sei lá, 30 mil. Poderia, mesmo, facilmente. Mas eu não vou fazer isso porque não é o interesse. Né? O interesse aqui é compartilhar o conhecimento de pessoas que vão chegar de alguma forma nesse conhecimento. Pessoas que vão chegar, a Natália, que busca alguma coisa, vão acabar chegando aqui de alguma forma. Eu acredito nisso, eu acredito muito na sincronicidade, né? E tentar acelerar esse processo não é bom. Na minha vida eu já tentei acelerar tantas coisas e nunca foi bom. Eu sempre me lasquei. Então, é o que você está falando, né, Natália? É o processo. E Aí o a tempo, gente tem que seguir. É o tempo tempo. certo das coisas, sem dúvida. Não é? Trabalhozinho de formiga. Portanto, isto não é fácil, não, mas a gente vai desvendando e nada melhor que sermos nós próprios a recebermos essa informação, porque aí será fidedigna. Sabe Deus às vezes É. ser fidedigna para nós mesmas, quanto mais através dos outros. Não é verdade? Não, Eu mas ponho se diz, sempre em questão. eu briguei com o meu povo, falei, vocês parem de mandar recado. Não quero mais recado de ninguém, não. Tipo, porque às vezes chega uns Isso, recados pra mim também, tem isso, né? Que eu fiz pois. amizade com esse povo todo, aí manda os recados. Olha, meu neto tá falando aqui, isso aqui. Falei, pronto. Falei, vocês parem de me mandar recado, porque me fala direto, porque senão eu não vou acatar recado de ninguém, entendeu? Então, E as eu coisas devo ser chegam. uma comédia, deve ser um stand-up comedy quando eu desdobro. Porque assim, não, porque é muito louco isso, cara. Esse ano foi muito louco essa história de mandar recado. E aí, hoje, o que eu tenho feito, né? Porque eu estava num processo que eu estava viciada em tecnologia, então muito acelerada. E aí, todo o processo de desificação, aí você quer comer doce, não sei o quê. E eu estava nesse processo. E aí, eu estou desacelerando.
inclusive a forma de falar mais desacelerado, para que eu possa falar as coisas todas que eu tenho que falar, porque eu vou pulando de tão acelerado que a mente está. Mas é um processo também, é um ano aí nesse processo de lentificar o pensamento, né? Deixar mais lento, de desacelerar para chegar ao ponto em que eu entro num vácuo, no vazio absoluto, e aí eu tenho acesso às informações que eu preciso. Mas, E este gente, ano tá, não é e este ano está bem propício para isso, né? Porque esse você mesmo, 2023. porque você mesmo É o falou ano que da é a Lua. gente com a gente, É o ano né? da Lua, É, sim, vamos estar mais introspectivos, olhar para o lado sombra também. E aqui a Diane, como aquariana que ela é, naturalmente, que ela é sempre bota que vira, sempre a andar da perna, é o ligada à vento, minha filha, tecnologia. é o vento, É o é, ar. é o ar aí, ó. Isso, sempre a querer trazer coisas novas, não é? Nova tecnologia, sempre pensamentos a mil, não é? O aquariano é muito isto e quer sair da zona de conforto muitas vezes para ir em busca do novo. Tem essa coragem. Por isso vamos entrar nesta era de aquário agora. Plutão vai entrar em aquário, agora em Também. março. Vai, e ele vai durar durante cerca de 20 anos, vai estar cerca de 20 anos em aquário, mais ou menos, só que ele vai ficar retrógrado, entretanto ainda vai lá voltar para Capricórnio, e depois então só para o ano de 2024 é que ele vai definitivamente entrar em aquário. Só que já vai trazer um cheirinho a novo, portanto nós sabemos, temos perfeita consciência, os próximos anos não vão ser fáceis. Não é querer estar a ser negativa, mas é estar a ser realista. É o que é. Não vai ser fácil, vai haver aqui muita desconstrução de muitos dogmas, de muito patriarcado, inclusive. As mulheres, sendo o ano da Lua, vão se poder empoderar ainda mais, mas a Lua também fala da água, e a água pode ser dilúvios, um ano de muita água, ok? Muitas máscaras que vão cair, porque é um ano de trabalhar sombras, então muitas coisas vão ser desmascaradas nesse sentido, as sombras virão à luz da consciência. Entre outras coisas, né, não estou aqui por fazer previsões, nem sequer me debrucei sobre o assunto, vou ouvindo alguns colegas e vou vendo como é que as energias se apresentam para o ano, não é? Hoje estamos aqui nesta entrevista com Mercúrio retrógrado, mas não tivemos nenhum perrengue, né, como vocês dizem, Graças a Deus. graças a Deus. Teve umas quedinhas de internet, mas tá funcionando. A gente firmou uma Ah, proteção aqui. e Fala, Val. tem previsão de muita explosão solar, né, esse ano, É, sim, 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 exatamente. Tanto que porque eu pode tenho um haver. programa no meu telemóvel e estou constantemente a receber notificações, explosões solares, atividades geomagnéticas, portanto vai ser um ano de muita coisa que vai explodir, inclusive os vulcões, que já estão a começar a dar o seu quê, Sinais. inclusive é tu que estás aí nos Açores, né? O meu irmão que mora aí nos Açores, eu já lhe disse, ele ponderar eventualmente até 2025, vir-se embora, mas isto é o que tiver que ser, e onde tiver que ser, teremos que estar, e teremos que É, vivenciar, não é? Portanto, muita coisa vai mexer, sim, com o é, próprio planeta, Mãe Terra. aqui, a ilha, como é uma ilha vulcânica, assim, as pessoas ficam mais preocupadas do que eu. Assim, eu acredito que no dia que, se for realmente para eu sair, vai haver essa vontade e essa necessidade minha de sair. No momento certo, na hora certa. Né? Eu não levo isso para o lado catastrófico das coisas, porque Uhum. eu tenho certeza que eu não estou sozinha. Então, eu acho que aí a gente tem que ponderar isso, e muitas previsões muito catastróficas realmente, que está aí nas redes sociais, e que se as pessoas tomarem atento a isso para não se alimentar disso, né? Porque senão a gente acaba entrando realmente nessa faixa Vibração vibratória aí. do medo, não é? E é isso que eles É, pretendem, é que nós abramos brechas para que essas energias se instalem. E já não bastam Pois os chips e os implantes que a gente tem, ainda somos mais chipados. não, pois a minha palavra para 2023 é coexistência. O pau pode estar quebrando, mas eu estou aqui, ó, Ah, na sim, minha sim. plena, É, mantendo plena, porque senão, se eu me envolver muito, eu realmente
eu desço, Baixas né? o padrão. É, Como diz a avó Maria Conga, eu abro o portal mesmo. E aí é complicado para fechar os portais. É um ano de colheita. Na verdade, é um ano de colheita para quem o que você plantou, você vai estar colhendo aí, né? fala Teve, precisamente disso, da nutrição. pois, E- mas bom, yeah. é o que tiver que ser, não é? E está tudo certo. Isto estamos todos, lá está. Por isso é que a gente vai fazendo este trabalho interno de transformação para que a gente possa sustentar uma linha temporal que seja melhor para nós e que a gente não vá vivenciar todo esse terror da forma que nos querem vender, digamos assim. Recentemente, assim, eu também me alimentava muito, alimentado no sentido de consumir, né, na internet, muito conteúdo relacionado a isso, né, a semente estelar, espiritualidade, ET, enfim, de tudo, Umbanda. E eu parei de consumir isso porque era muita loucura. E assim, chega uma hora que você tem que ter o bom senso. Você tem que ter o bom senso, senão não dá certo. É, a minha, a minha Siri ligou aqui. Não quero saber não, Siri. Sai. Eu acho que começa a saturar, não é, Diane? É o Mercúrio retrógrado que deu, Siri. E é que tá no meu ouvido, então vocês não estão ouvindo, né? Ok, Não. entendi. Posso te ajudar, meu Siri tá falando comigo. Me desconcentrei. Eu acho que é porque é tanta informação que a gente acaba Sim, ficando lembrei. saturado. É muito saturado com tanto conteúdo. Eu sou assim, quando eu fico muito. Eu preciso me desligar um pouco Então, o que e que eu tô. Não, o que eu ficar tô mais, né? fazendo? Sim, eu não tô mais me alimentando desse tipo de coisa. Não assisto. Aí eu falei, pronto, meu YouTube não tem mais nada de interessante, porque é tudo essas coisas. Eu falei, o que que eu tenho que fazer para que me sugira outras coisas, né? E aí eu comecei a procurar outras coisas e tal, enfim. Eu vou viajar para alguns lugares, então eu preciso perder o medo desses lugares que eu vou. Mas assim, é complicado, viu? Porque você vai entrando num loop e de repente você está dentro de uma bolha que você não consegue ver mais nada fora dessa bolha, né? E é muito complicado você sair dessa bolha. Só que no meu caso, eu falei, não, pelo amor de Deus, não aguento mais. Porque se eu ficasse, se eu fosse entrar na onda que esse povo tá falando aí, o povo da moda no Brasil, né? Misericórdia. Eu falei, pronto, eu estava preparada para a guerra, já estava com uma arma na minha casa, já estava com não sei o quê, já tinha feito curso de sobrevivência. E no meu Já, coração não me diz já, isso, né? Não me já diz que esse é destruíram, o meu caminho. já destruíram o planeta Exatamente. várias vezes, né? Já tinha acabado o mundo muitas vezes, não é? Segundo, se a gente se fosse fiar em tudo o que dizem. E pronto, e é o papel de cada um, tudo bem. Querem passar essa informação que muitas vezes é desvirtuada, é a escolha de cada um e está tudo certo. É o que eu peço todos os dias à espiritualidade, que eu nunca me desvirtuo de quem eu sou, da minha essência e do meu caminho, não é? E Portanto, a se sua nos ligação com o expormos... Umbanda? Ai, a minha Porque ligação eu com... vi lá, eu vi no Instagram ela cantando a música pros ciganos, eu achei muito legal. Muito massa. É, Ela como eu te dança, ela disse, não é? No mundo canta. dos tudo, eu sou uma artista, eu podia ser uma artista aí a fazer tours pelo mundo e olha, querem-me aqui como terapeuta ainda, tudo bem? Ok, está tudo certo, eu aceito que dói menos, Natália. É verdade, a música sempre esteve muito ligada a mim, eu toco jambé desde catraia, desde adolescente, mais ou menos, a percussão é fantástico, para mim os tambores, daí também a ligação, o xamanismo, é? E a Umbanda entrou na minha vida com o curso de Jurema Estelar, com a Stella. Antes disso, em 2016, eu fui a um centro espírita porque estava numa fase bastante complicada da minha vida, cheia de crises de ansiedade, ataques de pânico e assim. E foi um chamado, pela terceira vez, falaram-me daquele centro, eu lá fui. É? E um centro espírita que não tem nada a ver com não tem nada a ver, é um centro que trabalha com pretos velhos, médicos de cura e caboclos, só e apenas, basicamente, são estas aí as entidades. E foi uma grande, não é Umbanda, não há Exus, não há pombagiras, não, enfim, é um outro conceito. E
aquilo foi uma grande escola para mim, uma boa base nesse sentido para o que me estavam a convidar a fazer a seguir, não é? Eu iniciei o meu processo de desenvolvimento mediúnico lá no centro espírita, mas depois aquilo ali deu para o torto e eu senti-me em casa quando lá cheguei. Esta é a minha família, esta é a minha casa, senti um grande amor. O regente da casa é o cacique Pai Seta Branca, né, e está dentro de uma doutrina crística. E de facto eu senti-me muito bem. Passados uns tempos aquilo fechou, mudaram de sítio e a energia não estava lá, a essência não era a mesma. E os meus guias, eu tenho uma estrelinha muito grande que me protege, inclusive ao nível de parcerias que me tentam desvirtuar. Os não confederados que mandam pessoas para eu me desvirtuar do meu caminho, mas tenho aqui uma luzinha que eles me dizem sempre o que é que eu devo ou não devo fazer. E ali foi exatamente a mesma coisa, passado uns tempos eu saltei fora dali porque não fazia sentido para mim. No entanto, encaminhei muita gente para lá porque de facto aquilo deu-me um boost, ajudou-me. Muita gente continua lá hoje como médium, de incorporação, de treinador, whatever. E são pessoas que estão lá bem, que estão felizes e cada um tem que seguir o seu caminho, está tudo certo, não é? E então a Umbanda, peço desculpa, aqui a minha gata também se quer expor, rabo branco aqui a passar. E então a Umbanda veio com os ensinamentos da Stella. Eu já ouvia falar da Umbanda já há bastantes anos, mas nunca fui a um terreiro. E de facto, com o curso de Jurema Estelar, eu já era terapeuta, já fazia estas terapias, eu fui colocando em prática, de uma forma mais profunda, os ensinamentos passados, não é? Como fazer firmezas, as minhas proteções, as minhas defesas e tudo mais. E tem sido muito bom, tem sido fantástico. Acho que me abriu aqui mais ainda aos meus campos de percepção. Agradeço imenso à Stella por toda a informação. Agradeço por ela nunca se ter desvirtuado e dela ter tido a coragem de seguir o caminho e ter chegado até onde está hoje e nos ter passado tanta informação espetacular e maravilhosa e que continua a passar e continuará, com certeza, não é? Agradeço-lhe imenso. E no meio deste processo todo, no ano passado, sim, março de 2021, mais ou menos, mais uma vez, a Ruth, não é? Ela começou a receber um trabalho, a Ruth está sempre, ela... Eu já lhe dizia há algum tempo ao Ruth, nós vamos trabalhar juntas eventualmente. Não, que eu não quero ser terapeuta, não quero nada disso e não sei o que é. E a verdade é que a vida lhe está a mostrar que talvez o caminho seja um pouco por aí, não é? E eu precisei de ser terapeuta para eu me curar. Porque se eu fosse engenheira, iria fazer um estágio, iria trabalhar em qualquer coisa, porque eu sou touro, não é? Dinheiro, tem muito a ver com dinheiro, com recursos. O meu sonho era viajar pelo mundo, então se eu estava numa zona de conforto em relação às finanças, possivelmente, eu me iria desvirtuar do meu caminho e iria demorar muito mais tempo a chegar até onde eu estou hoje. Portanto, foi importante todo esse trajeto e ter-me tornado terapeuta nesse sentido. Para ela, não, é um outro caminho, tudo bem. Então, ela no ano passado começou a receber um trabalho. E ela passou para mim aquilo que ela tinha recebido para eu fazer também, praticar aquilo ao nível da meditação. E a verdade é que eu comecei a receber Gente, não é para falar. Ai, Natália. Na melhor parte, a Natália caiu. Vou tirar ela aqui da transmissão. Esperar ela voltar. Não acredito. Olha esse povo. É o Mercúrio retrógrado. Foi Mercúrio que ela falou que está retrógrado? Eu acho que é. Mercúrio retrógrado. Hoje, né? Mercúrio retrógrado. Vamos lá, vamos ver se ela consegue. Mas que história interessante da Natália, né, gente? Assim, ela saiu, ela vai voltar. Que história... Você vê, né? Agora, essa história dela é bem parecida com a minha, inclusive os tempos, os momentos que aconteceram as coisas, foram os momentos que aconteceram comigo. Momentos chave, 2013, 2005, 2006. Foram momentos chaves. Nesse período eu ainda estava muito fora da casinha ainda. Mas você passou por algumas catarses, né? Aí. As minhas também... catarses, os meus processos foi assim, muitos pontuais em alguns anos, mas o que foi chave, assim, intenso, foi em 2016, início de 2016. Nossa, para mim... 2015 já comecei a sentir muita energia à volta, tonteira. Sim. Aí em 2016, minha filha, foi assim, com aquelas coisas todas que você já sabe, que eu já contei.
Não, mas agora, e esse ano, como é que foi para você? Você teve muitas catarses também ou foi mais tranquilo? Esse ano eu tive uns processos de cura importantes. É, Eu tive ajuda, né? E uma coisa legal que eu fiquei tão feliz de saber que na minha banda existe muito Exu. eita, a rainha dos Exu é você? É a rainha dos Exu. Existe muita Exuzada aqui comigo. Ai, opa, a Ah, Natália eu tá de vibrei. volta. Vai botar na... Eu, Ô, Natália, eu eu tô achando que não é pra você falar, Oi, não. pois eu estava aqui a falar, e eu espera, que isto acho que Caiu. travou. Acho que foi a minha caiu. internet que foi abaixo. É. É que você estava falando do novo projeto, né? Com a Ruth. E aí você Sim, travou. travei, depois, se calhar. Bom, mas eles O disseram que era fundo para falar ficou do preto e assunto. você. É, Se falou, então fala também, porque às vezes tem dois motivos quando isso é acontece, né? Mercúrio retrógrado. A gente acabou de falar, foi Mercúrio retrógrado, que quer impedir que a informação seja dita, né? Ou é Ah, isso, ou que não pode. Mas se você tem autorização para falar, é porque sim, é para eles ser falaram-me que falado. sim, que era para Então, falar do assunto. Bom, então estava-vos a dizer que a Ruth passou uma primeira parte do trabalho, a seguir eu fui-me conectar, numa meditação, não é? Porque as conexões vêm quando menos esperamos, e então apareceu-me nessa meditação o chefe Águia Dourada, só que ele apareceu-me a falar numa língua que eu penso que seja a língua original dele, talvez, porque ele apresentou-se como o Aquila Cinquare, alto que eu não estou a perceber nada. Se queres falar comigo, se me queres trazer alguma informação, vais ter que falar a minha língua, ou gesticular, energeticamente falando, vou ter que perceber. Mas eu guardei aquele nome, Aquila Cinquare, porque eu sabia que a querida irmã Daniela Scorzato me ia dar uma ajuda nesse ele é sentido. Lakota, esse Hum? Águia Dourada? Lakota, ele Ele, é? Você sabe? Não sabe. ele é, não sei, ele é um caboclo, não é? É um Não. cacique. O Ele primeiro que trazia se assim um apresentou para mim cocar era o muito Águia grande. Dourada, um indião, que eu chamava de Ah, indião pode ser, pode ser. Eles podem também. ter diferentes expressões dentro das falanges do Sim. Tupinambá, da falange do Tranca-Ruas, não é? Nós temos um que pode estar alocado a nós, não quer dizer que seja o mesmo o meu, que seja o da Stella, inclusive, que ela também Não, tem o com chefe águia certeza, dourada, né. e, Sim, não, não é? Pronto, e ela apresentou-se e mostrou uma águia dourada aqui no cocar dele e passou a fase seguinte do método, e foi ele que deu o nome ao método, em conexão, inclusive. Então nós demos o nome método LAR, L-A-R. É engraçado porque nós estamos aqui neste processo todo para quê? Para voltarmos para casa. O bom filho à casa retorna, não é sim. verdade? Então ele passou 3 fases do processo metodular. L de limpar. Limpar o quê? Limpar memórias 3D. Tudo isto que viemos a falar ao longo desta Sim, entrevista, não é? sim, Aqueles sim. padrões de sombras, ancestralidade, blá, blá, blá. Limpar, limpar, limpar. Isto é um processo de limpeza de chakras, basicamente. É isto, limpar chakras, porque se os chakras são portais multidimensionais, se eles não estão limpos, a Kundalini não sobe e a gente não desperta, não é verdade? Sim. Então, primeiramente, limpeza, limpar, 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 3D. Depois vem o A, que é ancorar. Ancorar o quê? Uma nova energia. Como já abrimos espaço àquelas energias 3D, né? Vamos receber um novo ancoramento energético. Okay? E a última parte é o R, que é o religar à nossa multidimensionalidade. E normalmente é aí que as pessoas têm o contacto com os estelares, com as suas famílias, e recebem então a informação necessária. Só que isto, cada caso é um caso. Não é? Há Claro. pessoas que eu ainda hoje trabalho o L, todos os dias me limpo. Não é? Todos os dias eu ancoro novas coisas, todos os dias eu tento mergulhar mais fundo nos meus processos de sombra e de cura. Portanto, cada caso é um caso. Para uma pessoa, nós vamos passar um método dividido em 3 fases. Entretanto, isto desdobrou-se aqui para outras possibilidades e estamos a ver com outras pessoas que nos chegaram. Qual é a informação que vai chegar? Entretanto, eu acho que vai vir um outro trabalho desdobrado do método LAR, mas Sim. sim, é para avançar com isto, eventualmente. Estamos aqui, eu e a Ruth, né, a perceber
quando é que é o momento. Antes disso, aquilo que a gente precisa de fazer também para publicitar, já temos um site, mas nada publicitado cá para fora, temos uma página do Instagram, porque ainda não sentimos, é agora, vamos dar início, vamos abrir o campo para isto, para ver quem é que nos chega e quem é que quer emergir neste Sim. processo, que é o método LAR, não é? Portanto, vamos aguardar. Eu sinto que 2023 é um ano que vai trazer muitas novidades nesse Eu acho que vai sentido. ter muita gente, hein, muita gente querendo pipocar, né. Tô falando assim, não as Vai. pessoas que vão trabalhar como você, por exemplo, né, com o processo que você vai ser facilitadora, mas eu acho que tem muita gente. E eu conheço muita Muita, gente que está a ponto, assim, de que sabe, despertar e é bom Vai ser muita saber gente agora vai pipocar, como diz a o história, né? salto, não é? Uma coisa importante que eu me esqueci de dizer, este método, a base do trabalho dele é o plexo solar. Nós trabalhamos muito o cardíaco, não é? Que é Uhum. o chakra do despertamento, como Sim. diz muito bem a Stella, não é? E agora estamos nesta fase de trabalhar o plexo solar, que é o chakra da vontade, da força de vontade, de irmos em frente, de digerir aquilo e seguir em frente e colocar em ação. E o Ok. plexo solar também é o que dá o crivo. Ele é que diz para ou continua. Ele é que, ele é que é mais ou menos o que rege ali. Tomada de o- decisão, não é? é. E interessante porque na medicina chinesa quem toma a decisão é a vesícula biliar e a vesícula biliar está alocada precisamente ao plexo solar. Não é verdade? Interessante como é que depois tudo se Tudo conjuga, conectado. não é? Tudo é impressionante. Mas o método lá, já se eu quiser, por exemplo, fazer amanhã uma consulta com você, já está Não, disponível ou não? Não, não não porque está. isto vai ser em grupo, eventualmente, não é? A ideia é nós criarmos um grupo de X pessoas em que vamos ter aulas, pelo menos vamos ter 3 aulas em 3 fases diferentes, que é o L, o A e o R, não é? Uhum. E vai ser desta forma, não vai ser individual. Eventualmente, se a pessoa necessitar de uma terapia individual para mergulhar mais fundo no processo, precisa dessa ajuda de um terapeuta, de um facilitador, estamos a disponibilizar também isso, ok? Entendi. Entretanto, eu e a Ruth estamos em fase de testes também para perceber como é que as nossas energias em conjunto funcionam, Sim. inclusive desenvolver esta terapia em conjunto, né? Para ajudarmos no mais profundo as pessoas e, portanto, será em grupo e não individual, pelo menos nesta primeira fase, ok? E Quando é que vai presencial ser? ou vai Vamos ser ver. online? E Não, presencial online, ou online? online. Online, online, Online. porque a Ruth está na França, eu estou em Portugal, tu estás na Ah, não Suíça, a Valéria sei, está né. nos Açores, quer dizer, Vai fazer um retiro aí presencial em algum lugar, não sei, né. isso sim, essa também poderá ser uma das ideias, eventualmente, pegando nessas pessoas, ou não, outras pessoas, ou todas juntas, whatever, possamos fazer, sim, um retiro Aí faz o ao retiro luxo. aqui, gente, nos Açores. É, tínhamos pensado nisso, por acaso já tínhamos pensado nisso, para ir ativar o DNA Atlante, não é? Oh, eu tenho Açoriano. DNA. Enfim, Eu acho que quase todas as sementes têm o DNA Atlante aí, Atlante, pelo menos é, um cheirinho, né, de DNA deve O é muito pezinho, possível. tem o tem pezinho, um ou os dois. Ô, Natália, E é então, isto. e para 2023, o que que o caranguejo aí pode estar atento? Caranguejo. Olha, precisamente, o caranguejo, o câncer, não é, conhecido no Brasil, como é o ano da lua, a lua rege caranguejo, precisamente, vai ser o ano do caranguejo, sim. Pode ser um ano em que tu vais sentir com muitas coisas ligadas ao passado, porque a lua fala do passado, memórias do passado, não é? E o caranguejo está muito ligado à família, ao lar. Deve ter sido difícil para ti, se calhar deixar a tua zona de conforto lá, a tua família, as tuas raízes, e teres ido Olha, para não foi tanto, arriscado. Pois, lá está, cada não. caso é um caso. Mas até foi um alívio, se calhar. Não, não foi tanto, porque assim, eu sempre tive vontade de sair. É a primeira vez que eu saí, pronto. Eu acho que eu já havia sendo trabalhado isso também, porque eu comecei a morar sozinha
Então, para vir para cá não foi muita diferença, só de país. Já é uma grande diferença, não é? É a língua Coragem. diferente, imagina. Pois, pronto, enfim, eu não sei especificar, no meu caso sou caranguejo. Lá está, há previsões gerais para os signos, sim, mas depois cada caso é um caso. Eu não gosto muito até eu tenho um canal no YouTube inclusive, mas eu deixei até de fazer vídeos de previsões e tudo, porque eu achava que estava a perder o meu tempo e não me estava a focar naquilo que eu realmente queria, não é? Mas isso É bom a gente ter um panorama geral do ano, não é? Agora, para nós mesmos, em que áreas de vida é que isto me pode afetar? Qual é a tendência do ano? O que é que pode realmente? Qual é a proposta? Não é? Tenho uma proposta deste ano de eu transformar o meu trabalho, por exemplo. E está a acontecer, aos poucos vai acontecendo, não é? que o canal do YouTube, querendo ou não, é uma ferramenta de divulgação do seu trabalho, né? Do seu conhecimento, você Isso, vai construindo autoridade, mesmo que aquele conhecimento naquele momento não gere um impacto, mas quando a pessoa pensar, eu quero fazer mapa astral e viu os seus vídeos, vai lembrar de você, com entendeu? certeza, claro que sim. É, Aí está por isso que ela. é um... Olá, Ela só mostra o rabo. qual é o nome dela? Qual é o nome da gatinha? É Nini, Nini. Ê, Nini! Ê, Olha aí, Nini! aí está, pronto. Também te queres mostrar? Anda lá. Não é? Apareceu, pronto. Ela é a minha recepcionista, ela recebe os clientes, os pacientes, vai-os preparando energeticamente e depois despede-se deles para irem embora, não é? Ela faz um grande serviço. Mas a primeira limpeza aí é a dela. É, exato. Também a vida que ela tem, comer, descansar, divertir-se, ela e a outra, que tenho outra, tenho uma toda preta, tem que fazer alguma coisa da vida, não é? Mas não Tem seja que receber as pagar, pessoas. né? Exatamente, isto não é hóspede não, né? Não, não. Todo mundo tem uma função nessa vida. Com certeza. Natália, se as Enfim. pessoas quiserem te achar, como é que elas te acham? Onde te acham? Muito bem, além do site, né, que já estás aí a colocar, www.nataliamourão.com, tem as minhas redes sociais, Instagram e Facebook, Natália Mourão Terapias, ok? No site também tem o meu contacto do WhatsApp, ou o meu contacto direto para o telemóvel, podem mandar mensagem, podem me ligar, e estou ao dispor. Gente, o site Claro. dela vale a pena ler, ver, porque ela realmente tem uma gama muito grande do trabalho, que é desde medicina chinesa a resgate de fractais. Olha, essa bicha é Hein? poderosa demais. E o Muito Instagram dela bom. também é bem interessante, eu acho que vale a pena quem se interessar ir lá ver, conferir e seguir a Natália, né, na conta dela. E é isso. Obrigada, Natália. Assim, eu achei muito interessante que sua vida tem muitos pontos em comum com a minha. Inclusive os anos que você falou que foram anos chaves, foram anos chaves para mim também. Só que eu reagi Interessante. diferente, né? Eu não quis ser terapeuta, não. Cada um com seu caminho. Lá está, exatamente, É. sem dúvida alguma. Mas Agradeço-vos muito. Diz, desculpa. não, eu ia agradecer também, mas não tem problema. Pelo tempo, pela disponibilidade, por essa troca, assim, foi muito bom o papo, muito gostoso. Eu espero que vocês gostem e que sigam a Natália, que entre no site dela e conheça o trabalho. Você está em Muito Porto, né? obrigada. No Porto, presencialmente, as consultas só no Porto. Eu só não faço massagem de acupuntura à distância, pelo menos para já, porque é difícil, fica complicado. Olha, agora sinto que estou a mexer no ombro, não é? Era bom, não dá, ainda não dá. Ainda não tem o teletransporte, né? Para Não dá, né? Exatamente. Mas nos Fica. próximos 20 anos é garantido, porque como Plutão em Vai Aquário plasmar. vai se desdobrar nesse tipo de tecnologia, gente. Hã? Qualquer Eu dia não andamos aí a De fazer duvido. uma repente live você, de repente presencial. você vai me ver em sua casa, na sua Isso. sala. Exatamente. Não duvido nada. Tudo é possível nesse Obrigada. mundo. Ora, essa, eu é que Obri- agradeço. Muito obrigada. Gratidão imensa também às nossas famílias estelares, a todo o aval espiritual aqui, suporte energético. Muito obrigada pelo convite. Desejo-vos muitos sucessos. A você Continuem também. o vosso trabalho fantástico, a expor-se, a dar oportunidade a outras pessoas se exporem também. Da minha parte, disponham, estou por aqui. E gratidão imensa. Gente,
Terça-feira que vem, a gente tem mais um Papo a 3, provavelmente às 13 horas, e a gente se encontra. E até lá. Beijo, gente. Tchau. Fica aí, Beijo. Tchau, Natália. Não tchau. saia, não. Obrigada. Tá. Não saia daí.